Pessoal, eu vou então falar um pouquinho. Lembra que da vez passada eu falei da carruagem, daquela fábula da carruagem, assim, comparando com o nosso corpo, né? Que a carruagem era o nosso corpo físico, e depois tinha o cavalo, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Depois o cocheiro, que, que, que determina a rota, e o amo, o dono, que dá as ordens para o cocheiro, né? Então, a gente fez essa analogia, porque o cavalo é o nosso corpo físico, não, a carruagem é o nosso corpo físico, o cavalo são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o cocheiro é a nossa mente, e o amo é o nosso self, nosso ser, né? E também a gente comentou da vez passada que tudo poderia estar funcionando direitinho, mas se não houver uma ligação entre eles, também o conjunto não funciona, tá? Então, a carruagem tem que estar atrelada ao cavalo, o cavalo tem que estar com as rédeas ligados ao cocheiro, tá certo? E o cocheiro tem que entender as ordens do amo, porque se essas ligações não acontecerem, então não adianta, né? Não adianta ter esse conjunto que não vai funcionar. A gente pode trazer isso para dentro da gente e sobre o ângulo da medicina tradicional chinesa, eu vou fazer uma breve reflexão em relação aos cinco elementos, as cinco funções que nós temos, de acordo com a medicina chinesa, a fisiologia da medicina chinesa, nós temos cinco funções dentro do nosso corpo, cinco campos, né, que devem estar ligados para manter a nossa vida, né? Para conduzir a nossa vida. Então, eu vou pegar o primeiro slide para comentar um pouquinho sobre esse sistema e sobre esses subsistemas, que são as cinco funções, tá? Então, vocês vão ver aqui do lado esquerdo, né? Os cinco elementos, que podem ser chamados também cinco funções, cinco campos, ou cinco movimentos, também, para nós que trabalhamos com as práticas corporais, também podem ser os cinco movimentos. Então, eu vou comentar um pouquinho esse diagrama para mostrar as relações entre eles, né? Então, essas cinco funções, que é madeira, fogo, terra, metal e água, se a gente pegar esse círculo, essas setas grandes, você quer mostrar aqui essas setas grandes aqui, que ligam entre eles, que liga madeira com fogo, fogo com terra, terra com metal, metal com água, vocês estão vendo, né? Então, essa relação é uma relação de reforço, reforço mútuo. É uma relação dentro de um sistema que é positivo. Por exemplo, a madeira vai reforçar o fogo, né? Isso eu acho que imageticamente vocês devem ter uma intuição que realmente a madeira reforça o fogo, tá certo? Se for fazer uma fogueira, você precisa de madeira. O fogo vai reforçar a terra. Se esse fogo queima a madeira, vira terra, vira pozinho e vira terra, tá? A terra abriga o metal no seio dela.
O metal, ele está dentro da Terra. E esse metal que é aglutinado, se ele é aquecido, ele se transforma em líquido, se transforma em água. E essa água, ele vai nutrir a madeira através de suas raízes. Então, esse ciclo é o ciclo que a gente chama de reforço, de ampliação. Acho que deu para entender, né? Mas tem uma questão, que o efeito só de ampliação não tem estabilidade, ele fica instável, porque se for só ampliação, se você for aumentando, ampliando, reforçando cada vez mais, né, ele vai ser instável, então não vai conseguir, é que nem uma avalanche, sabe, uma bola de neve que vai aumentando, aumentando, não fica instável, né? Ou se um desses elementos ele não tiver forças para reforçar o outro, todo o sistema vai ficar fraco também, né? Por causa desse ciclo de ampliação. Por isso que deve ter o ciclo de controle, que é esse que vocês estão vendo aqui no interior desse círculo. Estão vendo? Ou seja, já é um feedback que é uma coisa que vai controlar, que vai enfraquecer, né? Ou seja, é um ciclo onde ele vai enfraquecer quando um dos elementos estiver muito forte. Então, ele vai controlar isso, tá? Então, como que é esse ciclo de controle? Veja, a madeira, ele vai controlar a terra, tá? Porque, por exemplo, a terra, quando ficar muito forte, quando ficar muito em excesso, ele pode destruir principalmente a água, né? Então, a madeira, ele mantém esse controle da terra, né? A terra, ele pode destruir a água, ele pode soterrar a água, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode controlar para que a água não eflua além das margens, que é a madeira, que é a terra, né? A terra controla a água. E a água vai controlar o fogo, vai refrescar o fogo, não vai deixar o fogo arder muito, muito forte, né? E o fogo, ele vai controlar o metal, né? O metal, quando tiver muito aglutinado, quando tiver muito, contido, muito aglutinado, ele também não vai ser bom. Então, o fogo pode desmanchar um pouco essa aglutinação, essa concentração, certo? E o metal, ele vai controlar a madeira, né? Se a madeira ficar muito forte, o metal vai poder cortar esse metal. Mas, ao mesmo tempo, pode o metal tornar essa madeira produtiva, pode esculpir a madeira, né? Então, esse é o sistema de controle. Cada um desses elementos tem uma ligação com o movimento e tem ligação também com uma das funções, um dos órgãos internos, né? Eu vou começar pelo fogo, que é o coração.
O fogo flameja para cima, né? Ele arde para cima. Esse é o movimento dele, de ascensão, né? E ele corresponde ao coração, que está ligado com o céu, né? A, a Terra é dentro do movimento, é um movimento que é estável. A Terra, ele dá estabilidade ao movimento, tá? Ele como órgão, ele é o baço. O baço é a terra, tanto que o baço que recebe os alimentos que provém da terra. O metal é o movimento de recolhimento, contração, né? E é o pulmão, porque o pulmão faz essa alquimia de contração, de aglutinação, inclusive ele aglutina o ar que a gente respira com a essência dos alimentos que a gente come da terra, para produzir o sopro correto, né? Esse é o metal. Aí a água, ele escorre, o movimento dele é sempre de descida, tá? E ele corresponde à função do rim, tá? E a madeira, ele cresce e se desdobra. Ele cresce assim para cima e vai desdobrando, né? Vai ampliando. Então, resumindo, a gente tem o movimento que sobe é o fogo, o movimento que desce é a água, o movimento que ascende e expande é a madeira, o movimento que aglutina e desce é o metal. E tem um movimento que é a estabilidade, é o que dá estabilidade a todos eles, que é o centro, que é a Terra. Então, como distribuição desses elementos, vocês vão ver que existem, eu estou trazendo duas distribuições desses elementos, né? Duas formas de distribuir, porque esse da esquerda é uma forma de distribuir para você ver as relações entre eles, né? Essa outra, à direita, é uma outra forma de distribuição para a gente analisar os movimentos, né? De como que, principalmente o movimento da natureza, de como que ele se desenvolve, tá? Então, não existe uma distribuição que é certa, outra que é errada. Existe a distribuição que vai servir para você analisar, para você entender melhor o que você, o objetivo, né? Então, a gente vai ver aqui que nós temos madeira é primavera, né? Na natureza é a primavera. E está ligado ao fígado, porque a primavera é alguma coisa que nem um trovão que surge, né? Dentro do inverno ele surge, é a vida que surge, né? Que explode, que expande. Aí o verão é o fogo, é aquele que acende, né? Que vai, é um yang, né? É o calor que vai acendendo, é o coração. Depois tem o outono, que é o metal. O metal vai aglutinando, vai recolhendo, preparando para o inverno, que é o metal que aglutina e descende, é a função do pulmão, que é o órgão mais alto aqui, mas ele aglutina e faz chover para todos os outros órgãos. E depois tem o inverno, que é a água, que tem um movimento de descida, é o rim, né? É o rim que é o órgão mais profundo do nosso corpo. Então, e o centro
é a terra, é a estabilidade. Porque esse centro, a terra, né, ele, dentro da medicina chinesa, ele regula as grandes transformações. Se você não tem estabilidade, você não consegue uma grande transformação. Por exemplo, uma grande transformação é quando o inverno, que está aqui embaixo, dá lugar à chegada da primavera. Isso é uma grande transformação, certo? Então, o centro, que é a Terra, vai regular essa transformação, quer dizer, a chegada do Yang dentro do Yin. Dentro do nosso corpo, se o seu baço estômago ele estiver fraco, essas grandes transformações da natureza, por exemplo, a passagem do inverno para a primavera, o baço estômago, ele ressente se ele não estiver bem, entende? Você pode observar isso no seu corpo. Eu observo no meu, por exemplo. Eu observo no meu porque agora que a gente fez a passagem do verão para o outono, que é uma grande transformação também, porque é o yin, é a chegada do yang dentro do yin, né? Esse é uma coisa da natureza, e como a gente está dentro da natureza, o nosso organismo vai ressentir se alguma coisa não está bem, né? Por exemplo, nessa passagem do verão para o outono, que é a chegada do yin dentro do yang, né? Se o seu baço estômago está fraco, ele vai se ressentir. Então, você vai ter que cuidar dele, né? Eu tive nessa passagem, o meu estômago não ficou bem, né? Às vezes eu não tinha vontade de comer, às vezes ficava enjoado, mas passou. Mas aí eu fiquei cuidando. Aí, quando passa, agora a gente entrou no outono, aí já melhora. Deu para entender? Se conseguiu regular isso, aí já melhora. Eu queria trazer isso, então, para as nossas práticas. Até aí tem alguma pergunta? Não, né? O Danilo, acho que levantou a mão. Ah. Então, deixa eu só falar da prática e depois Isso, você... melhor. Então, eu queria trazer isso para a nossa prática, para mostrar como é importante o elemento terra, né, dentro da nossa prática. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma sequência de movimentos, então, um movimento vai iniciar, vai se desenvolver, ampliar, chegar num ponto que ela vai retornar. Então, ela se inicia da terra, se amplia até o máximo e depois ela vai fazer a sua transformação para retornar para a terra novamente, tá? Então, a terra é o nosso ponto de início e ponto de chegada. O movimento começa nela e vai não finalizar, mas vai voltar para ela para outro movimento começar. As sequências das práticas chinesas seguem esse princípio, né? Segue tanto em qualquer prática, 18 terapias, Tai Chi Chuan, Tai Chi Chi Kung, seguem esse princípio, tá? Que às vezes a pessoa não se dá, não, como é que fala? Ela
não se dá conta e atravessa esse princípio, né? Se você iniciar o movimento e não terminar, ou se você não terminar, você não inicia o movimento, quer dizer, aí fica tudo misturado, fica um caos, tá? Tem que ter a consciência desse início, desse desenvolvimento da amplitude máxima e voltar para o início, seja ascendendo ou descendo, seja ampliando ou aglutinando. A Terra, nas práticas corporais, ela faz um papel fundamental para o seu corpo. Então, quando você anda, você interage com a Terra. Quando você deita, você também interage com a Terra. Quando a gente faz as práticas, é da Terra que surge esse impulso em direção ao céu e que nos dá todas essas movimentações do yin e yang, tá? E a gente às vezes não se dá conta dessa importância da Terra. A Terra é nossa mãe, né? Se você está, como é que fala? Ansioso, se seu coração está ansioso, se você está com medo, qualquer dessas emoções que faz a gente perder a nossa estabilidade, que faz a gente dispersar, perder o centro, né? É por falta não só do céu, mas da terra também, né? Se a gente quer uma vida espiritual, né? Essa vida espiritual não vai se sustentar se você não tiver o apoio da terra, tá? Então, esse é o caminho do meio, do céu e da terra. Nós vamos, então, experimentar isso nas práticas, que são feitas de pé, né? Com as sequências todas, sempre movimentando entre céu e terra. E também tem outras práticas, inclusive eu faço algumas sessões de eutonia. Eutonia usa muito o chão. Quer dizer, existem outras práticas que usam muito o chão, né? Mas o que eu conheço, que deita no chão, interagem com a terra, isso me deixa muito num relaxamento muito profundo, né? Você simplesmente deitar na terra e se fundir com a terra, se soltar, porque às vezes você está tão tenso que você deita no chão e você não consegue, como é que fala? Não consegue soltar, né? Parece que você e a terra não conseguem se unir, tá? Então, queria ver se vocês têm alguma questão. Eu vou pegar as meninas vão pegar do chat. Não, o Danilo estava com a mão levantada. Posso Pode. liberar? Oi, tá me ouvindo? Tô sim, você está me ouvindo? Eu tô sim. Não, eu queria só mostrar aqui, ó, aqui no livro Fundamentos da Medicina Chinesa, do Maciossi, aqui ele fala os 5 elementos como estágios de um ciclo sazonal, né? Justamente falou do ciclo, e aí ele fala o seguinte, ele fala que a posição da Terra requer algumas explicações. Então, a Terra ela não corresponde a qualquer estação, porque é o centro, né? E aí ele cita o Classic of Categories, de 1624, do Zhang Li Bin, que afirma o baço pertence à Terra, que pertence ao centro. Sua influência manifesta-se por 18 dias ao final de cada uma das estações.
e por si própria não pertence a qualquer uma das estações. E aí cita um outro livro dizendo que durante o último período de cada estação, o baço é suficientemente forte para resistir aos fatores patogênicos. Aí ele fala que é nenhuma estação, mas que é ao final de cada uma delas, ó, você de uma estação você vai para outra, é sempre passando pela Terra. É como que se após cada estação você tem que passar ali na Terra para ir. Então, Danilo, Foi o que você acabou É o alimento. isso daí, é ótimo você trazer isso do Maciossi, né, que é um grande estudioso, é médico também, mas eu queria convidar as pessoas para sentir isso na passagem da estação, como eu sinto, sabe? Eu já estou com mais idade, né? Então eu sinto mais as estações, certo? Então, principalmente na passagem do verão para o outono, e na passagem do outono para o. Não, do outono não, do inverno para o verão, de vocês observarem como que o seu organismo está, né? Que são as grandes passagens, que são as grandes quebras, né? Trazendo isso para as práticas chinesas, né? Você tem que observar as passagens entre um movimento e outro, o que geralmente as pessoas não observam, tá? E se não observa a passagem de um movimento ao outro, esse retorno à Terra para surgir um outro movimento, então fica um pastício, sabe? Não fica uma sequência em que o sopro consiga circular. Então, legal. Quem tiver livros aí de medicina chinesa pode buscar sobre essa questão dos 5 elementos. Isso vai dar mais subsídios, né? Tá. Então, eu queria conversar com o Cláudio, porque, assim, vai ter ele vai dar uma sequência de 6 encontros gratuitos de eutonia. Então, se vocês quiserem experimentar, que é muito no chão, é diferente das práticas chinesas, mas complementam. Cláudio, está aí? Tá, eu pedi para ele ativar o microfone, não sei se ele... Então, são... Oi, Lúcia. Oi. São 8 encontros. São Na 8? verdade, são 8 encontros, fazem parte da oficina vai ser uma oficina dentro do prêmio que a gente ganhou da companhia da Mariana, da nossa companhia, do Fomento. E começa agora em maio, vão ser 8 encontros, segundas e quartas-feiras. Eu vou, assim, dar uma ideia geral da eutonia. Então, a gente vai trabalhar pele, ossos, as articulações, os movimentos de cuidados. Então, em 8 encontros, cada um de 1h30, eu vou dar uma passeada por os fundamentos da eutonia. Esse negócio, isso que eu falei, tá certo? Que usa muito o chão. Na eutonia a gente aproveita bastante essa ideia de entregar o corpo para perceber essa diferença que você falou muito bem, de às vezes você deita e não consegue se entregar, não consegue entregar o peso. E na eutonia a gente busca essa flexibilidade, essa harmonização tônica, né, das tensões do corpo. Então, o chão é um parceiro muito fundamental para você conseguir perceber isso, né? Essa entrega, essa acolhida que você falou muito bem de quase que fundir o seu corpo e a terra, né? Nessa entrega. E quando a gente está muito tenso, isso não ocorre, ficam praticamente suspenso o corpo, ficam alguns pontos tocando, mas quase tudo em suspensão
e não há essa entrega, né? Eu Mas vou colocar aqui no chat a divulgação, tá, Cláudio? perfeito. É das segundas e quartas em maio, das 7 da noite às 8h30. Aí depois a gente pode dormir, né? Tá bom, obrigada, viu, Cláudio? Obrigado você, Lúcia. E até lá, então, para todos que Eu faço tem que fazer uma inscrição só. Só lembrar que é preciso fazer a inscrição. A gente vai colocar no chat isso. Porque aí, quando a gente fizer as práticas chinesas, a gente também tem que entregar para a terra, através do pé, né? Então, a gente está vertical, mas a gente está fazendo essa entrega, né? Então tá. Eu gostaria de falar de um movimento que tem no Tai Chi Qigong, que é separar as nuvens do céu, né? Limpar as nuvens do céu, que é um movimento que vem de baixo, né? Que sobe e separa. O Dr. Lidin sempre me falava que era o trovão. O trovão vem da terra, né? E ele tem essa capacidade de desfazer as nuvens celestes. Como no nosso corpo, esse trovão vem do nosso baixo ventre e vai limpar a sua mente, deixar a sua mente clara, certo? Então, esse movimento, quer dizer, essas imagens que eu estou dando para vocês, vocês não vão encontrar no livro, não, tá? São elaborações que eu fiz das imagens, porque as imagens têm um significado, né? Eu vou mostrar para vocês como que esse movimento é feito com os pés separados da largura dos ombros. Então, vou trocar de óculos. Olha como é que é. Fica mais pertinho. É como se eu pegasse aqui da terra, né? Essas duas mãos aqui são que nem o yin e o yang, ou as duas serpentes, né? Os dois dragões. Eles vão lá para cima, para o céu, e aqui no céu, ó, eles afastam as nuvens. Deu para ver as mãos ou cortou? É como se fosse o trovão que vem, né, sobe pela sua coluna, vai para o céu e afasta. Então, o seu movimento tem que ter essa intenção, certo? Você tem que entender que você está fazendo um movimento que a imagem e o significado vão estar dentro do movimento, da intenção, e esse trovão vem de baixo e vai limpar. Está dando para escutar? Tá. E vai limpar a sua mente, tá? Esse meu joelho não está muito bom, então não consigo agachar muito. Mas aí você, quando puder assentar a bacia, como se pegasse aqui da terra, aí sobe e separa as nuvens. Deu para entender? Deu para ouvir? Sim.
Aí, gente, eu fiquei curiosa para ver, dentro do livro do livro das mutações, qual que era essa relação entre o trovão e o céu. E achei um hexagrama que o trovão, que você pode pôr aí, que o trovão está embaixo, que é esse... O trovão é uma linha cheia, significando alguma coisa yang, potente, duas linhas quebradas, que significa terra, quer dizer, alguma coisa que está no fundo da terra e que sobe, e lá em cima são três linhas cheias, que é o céu. Então, eu tive vontade de ver esse hexagrama. Depois eu vou pedir para vocês lerem em casa com mais tranquilidade, né? Mas chama Wu Wang, Inocência, o Inesperado. Eu achei muito lindo esse hexagrama. Eu vou ler só alguns trechos para nos inspirar na nossa vida, né? Esse trecho aqui, que acima está o Qian, o céu, abaixo, Zan, movimento. O trigrama inferior, Zan, que é o trovão, está sob a influência da linha forte que recebeu de cima. É como se essa linha forte desceu do céu para debaixo da terra. Quando, de acordo com isso, o movimento segue a lei dos céus, o homem se torna inocente e sincero. Sua mente permanece natural e autêntica, não sendo obscurecida por reflexões ou segundas intenções. Pois sempre que surge um propósito consciente, a autenticidade e inocência da natureza se perdem. A natureza que não é guiada pelo espírito não é verdadeira, degenerou-se. Partindo da ideia de naturalidade, o hexagrama prossegue e abrange também as noções do inesperado e não intencional. Mas aqui embaixo, ele fala uma advertência, né? Que nem tudo que é instintivo é também natural, nesse sentido mais elevado da palavra, mas somente o que é correto, aquilo que corresponde às vontades dos céus. Uma forma de agir instintiva e irrefletida, que não possui retidão, causa infortúnio. Entende? Então, também não é assim, qualquer coisa, né? Tem que ver, tem que trabalhar, né, o não natural para que a coisa fique natural. Quando você vai aprender uma prática, no começo é não natural. Ou talvez no começo, quando você não está pensando em nada, é natural. Mas aí ele fica não natural, porque aí você começa a ver os detalhes, etc. Para ele voltar a ser natural, mas no outro nível. Tá? Você vê o próximo. E tem as linhas que eu quero ler algumas linhas para vocês. Então, diz assim, 9 na primeira posição, que é a primeira linha, conduta inocente, traz boa fortuna. E diz assim, os impulsos primordiais do coração são sempre benéficos. Pode segui-los confiante, seguro de que se terá boa fortuna e os objetivos serão alcançados. E principalmente essa segunda linha, que fala assim, 6 na segunda posição significa, se não pensamos na colheita enquanto aramos, nem no uso do campo quando o preparamos,
então será favorável empreender algo. E diz assim: todo trabalho deve ser realizado por seu intrínseco valor, de acordo com o momento e as circunstâncias, e não com vistas ao resultado. Assim, qualquer trabalho frutificará e tudo aquilo que se empreender terá sucesso. Quer dizer, a gente tem em vista um resultado, mas a gente não pode ficar só no resultado, a gente tem que. Tem todo esse percurso que a gente. Que é muito edificante, né? Então, não ficar só pensando no resultado, como algumas pessoas que aprendem alguma coisa, que querem aprender alguma coisa, não para si, mas para ensinar, né? Já com esse propósito de ensinar. Isso vai bloquear qualquer sopro benéfico. Você só ensina aquilo que você é, né?